Muito bem, mulherada! Bem-vindas à Masterclass Inglês para Elas. Eu estou muito feliz de estarmos aqui hoje, 20 horas, horário de Brasília. Vou deixar um hello aqui no chat já para vocês. Hello, ladies! Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a essa Masterclass Inglês para Elas, exclusiva. Olha as meninas aí. Oi, Eliene, muito bem-vindas. Já me contem aí de onde que vocês estão falando. Eu tô aqui no frio do Rio Grande do Sul, meninas. Olha aqui, ó, a realidade. Uma cobertinha. Se eu tiver aqui, ó, é a mão que tá gelada. Estamos a 10 graus lá fora, minha gente. Olha aí, Angélica, Brasília, Maranhão. Gente, Maranhão deve estar um calorzinho tão gostoso agora. Trocaria fácil. Trocaria fácil. Presidente Dutra, olha que legal, meninas, bem-vindas. Sejam muito bem-vindas ao inglês para elas, de mulher para mulher. E hoje, aqui, meninas, já quero dizer para todas que não vamos falar de gramática. Venham desarmadas, ó. Prepara o cafezinho, eu tô aqui com uma aguinha para não secar a garganta, mas ó, vem tranquila, não vamos falar de gramática, porque afinal eu tenho certeza que o seu sonho não é com o verbo to be. Estou certa, minhas queridas? O sonho de vocês não é com o verbo to be, o sonho de vocês é falar inglês com confiança. E nessa master de hoje, eu quero trazer para vocês um. Eu quero que você consiga sentir o que eu estou sentindo aqui do sul do país, até aí onde você está, que você sinta esse destrave, esse feeling, esse sentimento de abrir a boca e deixar o mundo ouvir você. Olha aí, ó, fluente, Eliene, fluente. Olha só que legal, meninas. Eu já vou compartilhando com vocês aqui a nossa tela do inglês para elas. Me confirmem aí, estão enxergando? Olha aí a teacher, inglês para elas, estão vendo? Confirma aí para teacher. Dá um okzinho aí se você está vendo o inglês para elas aí, ó, como destravar. Valeu, Eliene. Como destravar o inglês e não depender de ninguém nunca mais, sem perfeição, sem frescura e sem perder horas do seu dia. Meninas, Érica, você chegou, bem-vinda. Sem frescura, porque eu pego demais nesse sem frescura e sem vergonha. Eu digo para as meninas assim, ó, desde a primeira aula, vem sem vergonha, porque aqui é uma comunidade, é um grupo de mulheres unidas pelo mesmo propósito. Então a gente pode vir sem vergonha porque o papo é de mulher para mulher. E é sem frescura porque, meninas, olha, eu sou muito vaidosa, adoro me arrumar, você vê que eu tô de unha, de cabelo, eu me preparei para estar aqui hoje. Se eu não tivesse feito meu cabelo, eu não viria, tá? Porque, ó, sou muito vaidosa, mas sem frescura. Porque são mais de 15 anos ensinando mulheres inglês e todas elas extremamente inteligentes. Mas quando chega a hora de falar, parece que a gente se encolhe assim, ó, se perde todo aquele brilho. E a gente não quer isso. Então nós vamos falar sem frescura. Vocês devem ter acompanhado alguns depoimentos das alunas que já estão no inglês de mulher para mulher, que simplesmente abrem a boca e falam, elas gravaram o vídeo ali para teacher sem ler, sem roteiro nenhum, sem vergonha, porque liberou uma confiança muito grande. O nosso grupo se acolhe muito bem. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, meninas. Então vamos lá, preparei para vocês uma masterclass, assim ó, chuchuzinho. Relaxa aí, pega o chazinho, um café, organiza a turma aí da casa de vocês, os meus estão lá em cima, aqui ó, quietinhos, né? Já estão avisados, né? Então agora, nesse momento, nós vamos falar desse inglês de mulher para mulher. Eu vou contar um pouquinho para vocês por que ele é tão exclusivo para mulher e por que ele funciona, certo? Então, olha só, você não trava no inglês, você trava no julgamento, foi isso que a gente falou ontem na live.
né? O julgamento que a gente tem faz a gente travar, e isso não é sobre a gramática. Eu não deixo de falar por não saber uma gramática. É uma mulher que quer voltar a confiar na própria voz dela. Pensa só, você resolve tanta coisa aí na sua vida, né? E aí chega na hora de inglês e tu não consegue resolver, trava, se julga, aponta, acha que poderia ser melhor. Entende? Nós não queremos isso, nós queremos esse destrave dessa mulher. Então essa aula é para você que, vou passando aqui, né? Essa aula é para você que trabalha, que resolve problema, que cuida da casa, que lidera a empresa, lidera a família, que empreende, que trabalha, que tem os corres aí durante o dia, né? E ajuda todo mundo, mas trava quando precisa falar inglês. Essa trava acontece com muitas de nós em vários quesitos da nossa vida. Você vai ver hoje durante a master, eu vou te contar um pouquinho aonde que eu me senti travada também, com a minha empresa, com o meu trabalho, e você vai se identificar, eu tenho certeza. Tem uma dor silenciosa, né, atrás dessa mulher forte. Eu uso bastante esse mulher forte, você vai ouvir a teacher falar algumas vezes hoje aqui do mulher forte, porque eu ouvi a minha vida inteira, as crenças da minha mãe, da minha avó, minhas tias, que a gente tinha que ser forte, né? Vocês devem ter ouvido aí também em algum momento da vida, que você tem que ser forte. Gente, eu não queria ser forte a vida inteira, não. Eu queria ser Cinderela, eu queria assobiar e os passarinhos vir lavar minha louça. E não tinha como, né? Existe uma mulher cansada, a gente tá cansado, nosso fim do dia. Gente, fim do dia a gente tá até aqui, ó, com a casa, com o trabalho, com as crianças, e a gente ainda tem o medo de errar, né? A gente ainda tem o medo de errar, vergonha para falar, uma sensação de incapacidade, uma comparação constante, principalmente se em algum momento da tua vida tu já estudou inglês em alguma escola e foi aquela mistura de idades, de gêneros na mesma turma, né? Tem aquela comparação que você sai da aula assim, nossa, fulana falou tanto, eu saí tão quieta da aula hoje, parece que eu não falei nada. Essa sensação que a gente não tem no nosso inglês de mulher para mulher. Medo de parecer iniciante, nós temos medo. A gente é tão inteligente e capaz de tanta coisa que eu ouvi ainda essa semana quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? É tão desafiador a gente começar algo pela primeira vez. Mas existe um grande erro aí também. Olha, Marcela do Amazonas. Fica aqui, Marcela, que você vai ouvir que a minha história tá aqui com o Amazonas, ó. Você já vou desenrolar minha história com o Amazonas, fica aí. Você tenta resolver uma trava emocional com gramática. Olha essa imagem. Eu gosto muito de pegar essa imagem para trazer ali, ó. O professor falando 40 minutos e você repetindo. Cat, dog, pen. Gente, um ensino que infantiliza a gente. Você não quer entrar numa sala de aula, ficar lá xoxa, capenga, repetindo essas palavrinhas que você não vai usar na vida real. A gente está falando aqui do inglês de vida real, de mulher real, que está cansada, que tem problema, mas que é muito inteligente. Eu tenho certeza que se a gente aplicar uma aula de gramática para vocês aqui e uma prova na sequência, vocês vão desossar essa prova, tirar 10, porque a gente é capaz disso. Mas o abrir a boca e se defender tem um diferencial, né? Tem esse diferencial. E nós não queremos essa imagem aqui. Então você visualiza isso aqui e apaga da sua mente. Se já passou por isso, se já teve alguma dessas travas, elimine agora. Que aqui no inglês de mulher para mulher a gente não quer isso aí. Não ocorre isso na nossa aula. As mulheres mais inteligentes são as que mais travam. Por quê? Vocês sabem me dizer aí? Por que mulher inteligente trava? Me conta. Porque busca um perfeccionismo? Olha, teacher, eu me ajeitei hoje para vir, tá? Me ajeitei, ó.
cabelo, maquiagem, procurei estar numa postura boa aqui para receber vocês, né, pra gente fazer essa troca. Por que mulher inteligente trava? Quer pronunciar perfeito, tá? Essa semana as alunas tiveram aula de conversação e a pronúncia de uma delas, a Raquel inclusive, eu elogiei, eu falei: "Raquel, a tua pronúncia melhorou muito". Porque o inglês ele é aquele enrolado, eu pego sempre a palavra breakfast, o café da manhã, breakfast. É uma enrolada que se a gente nunca falou inglês na vida, para fazer esse enrolado leva um tempinho, mas esse tempinho é um pouquinho todo dia. Isso é o que a gente oferece, um pouquinho todo dia, para caber na nossa rotina. Mulher que quer pensar perfeito. Eu só vou abrir a boca depois que eu organizar meu pensamento perfeitamente. Não tem como! A vida não dá tempo de pensar perfeito, né? Querem montar tudo perfeito. Quando eu organizar a minha frase, eu vou falar. Enquanto isso, quem sabe menos já falou. Não dá um ranço, minha senhora. Ladies, senhoras que estão aqui comigo hoje. Não dá um ranço quando alguém que sabe menos passou e resolveu, porque teve um pouco mais de coragem que eu. Eu fico com ranço profundo, profundamente. Olha só, a realidade é que você não precisa soar americana. Eu sei que tem algumas alunas aqui que estão no exterior, estão na Flórida. Me conta aí se tem alguém participando da Master que já está no exterior. Conta para nós um pouquinho aí no comentário como é que é essa sensação de acordar em inglês, fazer tudo em inglês, mercado em inglês, padaria em inglês, e aquela trava, que parece que a gente tá aqui, ó, amarrada. Parece que tá com uma mordaça na boca que não consegue falar. O que você precisa conseguir? Então você não precisa soar americana. Ó, Érica, estou na Flórida, era você mesmo que eu estava pensando. Érica, que tá na Flórida já, né, precisando aí usar o inglês o tempo inteiro. Olha só, você precisa conseguir resolver, não é verdade, Érica? Tem que resolver as coisas aí, porque afinal você tá com a tua família aí, não é só contigo, é pela tua família que tá aí, resolver, perguntar, não é só perguntam coisas e você diz yes e no, não, você tem que saber perguntar. Se você chegar lá no hospital, como é que você vai perguntar o que precisa? Ó, Érica, passo no caixa de autoatendimento para não conversar com o operador de caixa. Acredito. Acredito, Érica. Nós temos o exemplo da Chayane, daqui a pouquinho eu vou apresentar ela para vocês aqui. Ela desviava do chefe dela na empresa para não ter que falar. É exatamente isso. Então, ó, resolve, pergunta, entender, porque não tem uma trava maior do que a gente tá numa conversa, a pessoa falou, 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 e você ficou na aham, uhum, mas não entendeu nada, gente. Que nervoso. Você quer se comunicar. Foca nisso. Você não quer soar americana, você quer se comunicar. É isso que nós estamos buscando aqui. E o que acontece se você não mudar? Se a gente ficar exatamente aqui hoje, parada, desse jeito, usando, sei lá, o tradutor, pedindo para alguém falar por nós, tentando resolver de outras formas, talvez mais fáceis, não sei, né? O que vai acontecer? Mais um ano adiando, mais vergonha, mais dependência, mais oportunidade perdida. Meninas, mais dependência para mim é fundamental. Eu sou extremamente independente. Teve uma época da nossa família aqui no sul em que ficamos com apenas um carro e um trabalhando em cada canto, com 2 crianças para fazer corre. Meu marido passava fora o dia inteiro e como que eu ia fazer aquele corre? Eu dependia de carona, eu dependia de ele vir correndo para levar as crianças, sabe? Essa dependência para mim, assim, foi o que mais me pegou, né. Então você imagina só, você ter que ligar para alguém toda vez para te dar um help ali, para responder para ti. Comparação, né, mais medo, sem direção, o esforço vira um desgaste, né. Eu trabalho muito essa questão do medo. Eu
sou apaixonada há uns 5 anos agora por artes marciais. Eu descobri nas artes marciais uma paixão que eu nem sabia que eu tinha, mas foi por um grande medo que eu tive, que ali eu consegui enfrentar os meus medos. E a cada semana, a cada treino, a cada troca de faixa, eu enfrento um medo. Por quê? São pessoas me avaliando, tem gente mais experiente que eu falando, treinando junto, e isso é algo que faz a gente querer, mudar de nível, subir de nível, né. E agora se você continuar esperando para se sentir pronta, eu digo isso porque por muitos anos eu esperei ficar pronta para lançar o inglês de mulher para mulher. Eu deixei todo mundo passar na frente, eu cuidei dos meus filhos, cuidei do meu marido que adoeceu, eu me mudei do Amazonas para o Rio Grande do Sul, tudo veio na frente. E eu fiquei esperando, esperando, e eu nunca me senti pronta, porque a vida vai acontecendo, né, a gente não tem pause, vai continuando, continuar usando o tradutor, até eu ficar pronta, vou continuar fugindo da fala, vou continuar dizendo: "Ano que vem eu começo", é que nem dieta, né. Segunda-feira eu começo, e olha segunda-feira, comecei segunda, aguentei terça, quarta eu desisti. Vou continuar me sentindo limitada. Mulher, 2026, a gente pode tudo. A gente não quer sentir limitada por não falar, né. E aí eu quero te contar um pouquinho, já falei aí Amazonas para o Rio Grande do Sul, quem é a teacher? Cristina. Antes de ser teacher, e aqui eu faço um parênteses breve, minhas queridas, a dificuldade que eu tive de montar esse slide. Eu posso fazê-las falar inglês aqui em minutos, mas para falar de myself, para falar de mim mesma, meninas, como é difícil. A terapia, o tempo que eu fiz terapia, eu levei um tempo realizando esse tema de casa aqui, ó. Quem sou eu? O que que eu gosto? O que que eu não gosto? Levou um tempo esse slide. Então, antes de ser a teacher, Cristina, eu sou a mãe da Sara e do Pedro. Olha essas carinhas. Se for me julgar, me julga pela mais velha, Sara, tá? Que o segundo eu não controlo mais. Brincadeira, gente, mas quem tem 2 vai entender o que que eu tô falando. Não me julga por ele, me julga pela primeira. Sara fez 9 anos agora e o Pedrinho tá para fazer 6 anos. Eles são umas figuras e já desenrolam o inglês aqui em casa também, viu. Eles tentam, eles escutam, eu sempre uso um "hello students" quando eu vou começar a aula ou começar algum vídeo, e quando vê tá eles: "Hello students". Obrigada, Eliane, eles são umas figuras, são umas figuras. São amazonenses, nasceram em Manaus, mas são gauchinhos, tá no sangue, não adianta. Esse é o meu marido Rodrigo e o nosso filho pet, o Bolt, que chegou aí há 2, 3 meses na nossa família e assim, ó, minhas senhoras, é um terceiro filho, né, quando um aquieta, o outro aterroriza e a minha vida perdeu o sossego. Esse é o Bolt, o nosso cachorrinho aí então, e essa sou eu, aí de kimono, no meu primeiro torneio de taekwondo. Senhoras, eu senti medo, nesse dia eu engoli o meu orgulho, porque eu cheguei lá no torneio e eu pensei assim ó: "Ah, vou fazer que nem nos treinos, vou subir no tatame, quem vir lutar comigo eu vou fazer que nem no treino, claro". Gente, apanhei até por dentro das orelhas. Engoli o meu orgulho. A sensação de ter gente, pessoas olhando você, avaliando você por ser mulher, né. São pouquíssimas as mulheres que treinam taekwondo, que vestem o kimono, né, aqui na minha região principalmente. Então assim, os olhares são aquilo que te deixa, nossa, você fica: "E se eu fizer alguma coisa errada? E se eu cair?". E é exatamente isso. Então nesse dia eu gosto muito dessa medalha, porque ela mostra que nesse dia eu engoli meu ego. Eu engoli o meu orgulho e eu enfrentei um dos maiores medos da minha vida, que foi, lutar com uma outra mulher mais graduada que eu, né, e levar uma pancada bonita. Mas as artes aí têm me ajudado bastante a controlar a ansiedade,
a fazer aquele descarrego de adrenalina, né, e tem me ajudado bastante. Bom, essa aí sou eu, certo? Mas eu também sou empresária e preciso de treino diário, né. Em 2021, quando eu decidi abrir a empresa, né, a gente abriu quando mudou do Amazonas para o Rio Grande do Sul. E eu abri na garagem da nossa casa, frio que Deus mandava, debaixo da porta entrava aquele ventinho que assoviava, assim, ó, minha nossa, se eu lembro. Muito frio, era o escritório na nossa garagem, e lá eu comecei o meu sonho, eu tinha esse sonho de ter o meu negócio, a minha escola de inglês, eu pensava, né. E eu descobri que eu precisava de treino, e não só de teoria. Eu precisava de treino, inclusive, aqui ó, para destravar nos vídeos. Se a senhora puxar meu Instagram e rolar anos atrás, lá para 2021, ia ter dó dos vídeos que eu fazia. Cristiane Kelly, não acredito, professora Cristiane, claro que eu lembro de você. Olha, nós trabalhamos juntas na Ubra, é verdade, prof de português. Que massa, que legal que você está aqui, Cris, obrigada pela tua presença, viu? Que tempo gostoso que a gente viveu em Manaus, hein? Eu só pelo calor, ó, louca pra me ver livre da cobertinha aqui, ó. Então, meninas, foi isso, eu percebi que era um treino diário, não só teoria, porque eu tinha o escritório ali, mas ao mesmo tempo eu tinha 2 crianças pequenas, que era um olho no peixe, outro no gato, né, que se o nenê chorasse, eu tinha que dar um corre lá, interromper a minha aula, o meu atendimento. E aí eu falava para vocês os vídeos, né, os vídeos que eu fazia, minha gente, falava baixinho, assim, que era para não acordar as crianças e para ninguém me ouvir mesmo, porque eu tinha muita vergonha de aparecer. A Cris está aqui para dizer, fui prof raiz, prof de livro, de pincel que tinha que escrever, que fazia prova impressa para os alunos e eu tive que me acostumar com o digital. E é claro, depois que eu descobri o digital, tô aqui, ó, I love you, não tem nem livro na minha mesa, só minha bíblia aqui do lado, que essa eu não entrego, não, né. Mas essa mudança gera treino, e é aqui que eu trago para vocês. Trago um pouquinho dessa experiência que profissionalmente eu já morei em Nova York. Foi a minha experiência ali antes de tudo isso, né, eu passei 2 anos em Nova York, eu estudei, eu trabalhei, morei com uma família americana e tive uma experiência, assim, divisor de águas na minha vida profissional, né. Depois que eu voltei, eu terminei de cursar a faculdade que eu estava fazendo, que era educação física, me formei em educação física e novamente ali eu tive um bloqueio de querer acreditar em algo que me disseram. E olha, alguém da família, tá? Disse assim: "Ó, educação física não é coisa de mulher". E aí terminei o curso e parti para letras. Claro, era um sonho que eu tinha também, né, cursar letras, atender inglês, enfim, mas e se eu não tivesse acreditado? Se eu não tivesse acreditado que educação física era coisa para mulher? Hoje eu podia ser uma prof de educação física bilíngue. Olha que massa. Mas aí, crenças que a gente tem, né, que colocam na gente, fazem a gente acreditar. E lá em Manaus, profissionalmente, então eu já leciono desde 2010, essa foto é lá de Manaus, você lembra, Cris, da sala bilíngue? Que sonho que eu realizei, foi em 2018, 19, eu atendi aí na Ubra, né, nós tínhamos uma sala bilíngue, os alunos vinham até a sala e realmente no fim daquele ano, a molecada falou inglês, foi uma realização profissional muito bacana. Mas lá em Manaus também eu atendi, me especializei em inglês para negócios. Eu atendi uma escola de inglês adulto para empresários, que pensa só, trabalhava o dia inteiro e no fim do expediente, vinha lá na escola de inglês para negócios para estudar, para pegar um livro, para ouvir a teacher falar, para fazer dupla e tentar fazer uma conversa depois de um dia inteiro de trabalho. Gente, ali eu percebi o seguinte:
Adulto precisa falar inglês, adulto não precisa de mais conteúdo. Só que ali eram adultos empresários em geral. Quando eu entendi que o foco eram as mulheres, que eu me identificava mais com mulheres, que é uma realidade que faz parte da minha, eu pensei assim: "Gente, mulher não tem tempo de vir e sentar a bunda na cadeira 1 hora por dia para aprender inglês. Não falar, para aprender inglês, não falar inglês. Mulher não tem esse tempo, gente". Mas eu entendi que mulher tem 15 minutos todo dia para vir aqui falar inglês. Porque, de novo, nós não precisamos de mais conteúdo. Nós precisamos falar de praticidade. Vai me dizer, só tem mulher prática aqui. A gente que resolve as coisas assim, ó, papum, resolveu. É prático, né? Então, nesse momento eu tive esse feeling. E, pessoalmente, eu já vivi, então, 8 anos lá em Manaus. E daí veio a Sara, posteriormente veio o Pedrinho e posteriormente veio a pandemia, né? Que todas nós fomos pegas aí pela pandemia. E aí foi a virada que nós tivemos, que eu tive na minha vida profissional e pessoal, né? Foi a pandemia. Nós decidimos voltar do Amazonas para o Rio Grande do Sul, que a nossa família estava toda aqui, porque era aquela confusão no mundo inteiro, né? E eu quero estar perto da minha família, e se eu não conseguir. Então, largamos tudo no Amazonas, em Manaus, e viemos para o Rio Grande do Sul, onde estamos hoje, em Carazinho. E aqui foi essa virada, porque o inglês não foi só a profissão que eu escolhi. Foi a sobrevivência, eu vou te dizer por quê. Cuidado, coragem, reconstrução. Quando a gente chegou aqui, o meu marido descobriu um câncer fortíssimo e nos desestruturou 100% a nossa família. Nosso bebê começou a caminhar. A nossa menina começou a ir para a escola. Eu tinha recém realizado o sonho de abrir minha empresa no meu escritório garagem, frio pra caramba. E o meu marido ficou doente. E aí? Aí eu peguei o meu sonho, guardei no sovaco, não desisti, mas continuei daquele jeito que vocês podem me confirmar aqui, que tenho certeza que já passaram uma experiência dessa na vida, de equilibrar os pratinhos assim, mas tem vezes que a gente pensa: "Meu Deus, que eu fui inventar da minha vida?", né. Mas equilibrando os pratinhos, até que eu senti que realmente era isso que eu queria, tinha um propósito ali. E o propósito tá nesse nomezinho aqui, ó, que eu trago para vocês. Inclusive essa semana, um dos mentores que me acompanha, nós temos a Teacher tem uma assessoria aqui em Curitiba e ele perguntou, de onde veio esse nome, porque o nome pegou, graças a Deus, em inglês de mulher para mulher, e eu disse para ele: "Tem propósito aí". Foi numa oração de madrugada minha, e eu lá lendo, assim, sem rumo, e o Senhor me buzinou ali, ó, é para mulher, é de mulher para mulher, é aí que você vai fazer essa mulherada falar. E tá aí, tô confiando nele, né. E, além de confiar nele, eu quero te mostrar algumas mulheres que passaram nessa trajetória aí do inglês de mulher para mulher e que hoje desenrolaram. Quero começar com: "Eu queria fechar a câmera", disse a Mariana. Mariana abriu a câmera a primeira vez com a Teacher. "Eu quero fechar a câmera, que vergonha". Ela travava para dizer hello, ela tinha medo de errar, ela tinha medo de errar. Sabe onde é que ela vive hoje, minhas senhoras? Ela vive no Texas. Essa aqui é a Bella, a filhinha mais nova dela. A mais nova? É, ela tem 3, essa é a mais nova. Vive lá no Texas, resolve tudo sozinha, e nesse dia ela foi na escola da Bella para contar uma história do Brasil. Era uma semana cultural ali, ela me mandou essa foto, alguns vídeos dela contando em português e traduzindo para inglês, assim, ó, inacreditável. "Érica, você conheceu a Mariana? Olha só, Mariana tá no rolezão lá no Texas com a família dela, tirou uns dias aí, pelo que eu tô vendo no Instagram, e a Mariana é uma inspiração para mim, como mulher, né, como teacher, claro, mas como mulher, porque ela largou tudo.
lá em Manaus, pegou os filhos dela, o marido dela, a mãe dela, e foi. E lá no Texas ela já alugou carro, comprou casa, arrumou trabalho, matriculou filho na escola. E essa Mariana que abriu a câmera comigo e disse: "Eu queria fechar a câmera, eu estava com vergonha". Olha só, é isso aí, conheceu a Mari na pandemia. Pois é, eu acho que a gente fez aula ali, pós não, pós-pandemia, eu não me recordo exatamente, mas foi justamente quando ela foi para o Texas, que ela chegou lá, ela fazia aula às 6 horas da manhã pelo nosso fuso horário, e ela ia para dentro do carro, na garagem fazer aula, porque se ela fizesse aula na sala ou em algum ambiente da casa, que era muito apertadinha na época, ela acordava as crianças, e ela ia para dentro do carro, num frio, acho que muito mais que cobertinha, com certeza, que a teacher tá aqui. Então essa aqui é a Mariana, e hoje tá lá, curtindo, trabalhando, resolvendo os BOs para a família dela, com a família dela e as crianças, claro, cresceram numa escola falando inglês. Claro que para eles vai ser muito mais fácil, né? Já estão lá, já estão vivendo isso. E essa aqui, gente, é a Letícia, que começou do zero também, pronúncia zero, aquele aprendendo a desenrolar. Hoje ela vende inglês, ela tem a loja dela, atende as clientes, empreende fora, ela mora lá na Itália. Ela e o marido dela aqui, ó, era o marido que falava inglês com os clientes, tá? Então, ó, fala sem depender do marido. Me diga, senhora, que você vai o tempo inteiro ficar chamando o teu marido para traduzir para você. Em algum momento vai estourar, né? "Ai, que saco, toda vez me chamando", né. Eu já fiz lançamento de curso aqui com meu marido, gente, eu sei trabalhar com o marido, pedir favor para o marido, não, ele é o teu contato de emergência, mas não pede nada para ele, né, chama ele na emergência mesmo. E hoje a Letícia atende as clientes dela, vende os produtos dela e viaja, olha ela aí. Na Itália, na Suíça, com a família dela em Londres, eu ainda não conheço Londres, e eu disse para ela nessa viagem dela, eu disse assim: "Leite, você foi para Londres realizar meu sonho, né, meu sonho é conhecer Londres", e ela foi lá com os filhos dela, e vivendo o inglês por aí. E mais uma, a última que eu quero mostrar para vocês hoje é a Chayane, que mudou a posição dela na empresa. A Chayane trocou de empresa, olha só, ela trabalhava em uma indústria de alimentos e foi para uma de bebidas, um ramo total diferente. Melhorou o salário, faz reuniões em inglês hoje, tem confiança, então foi promovida. Hoje ela faz reuniões diretamente com os CEOs da empresa. E ela que desviava dos chefes para não ter que falar inglês, desviava dos chefes na empresa. E hoje ela senta na mesa de reuniões junto com os CEOs para falar inglês, para resolver as coisas da empresa dela. Olha só, Érica, aqui eu chamo meu filho, ele já veio para a Flórida sabendo inglês, graças a Deus. Pois é, mas o teu filho não vai estar lá o tempo inteiro, né? E aí? E aí que é você que vai falar, você que vai resolver. E quantas de nós já precisamos chamar esse suporte, né? E assim, a gente entende que não é feio pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda, mas francamente nós somos extremamente independentes. Meu Deus, Érica, você chegou na Flórida, né? Fez uma mudança com a família. O que que é agora falar, não é mesmo? Falar. Então tá aí, Chayane mudou a posição dela. E agora eu quero te mostrar 3 pilares. Nessa masterclass são 3 pilares do inglês para elas, tá? Eu vou te mostrar que tem uma forma simples para destravar, e é possível, ainda hoje. Então olha só, o primeiro pilar, você não precisa saber muito. Frase simples, por exemplo, "Can you help me?", você pode me ajudar? Ou simplesmente "Help me, please", por favor, sempre please, né. "I need information", ó, eu preciso informação, I need information.
cheguei no balcão do hospital, cheguei na farmácia, no mercado, I need information. Ele vai ver que você não é dali e já vai dar uma pausa, vai te dar atenção. Please speak slower. Please, por favor, speak slower. Mais devagar, fala mais devagar. A pessoa entende que você não é dali, que você é estrangeira. Ele vai desacelerar. Excuse me. Palavras que salvam. Excuse me, com licença. Please, por favor, se usa muito. A experiência que eu tive em Nova York, os 2 anos, eu aprendi que o gringo usa de palavras mágicas. Aquelas palavras mágicas que a gente tenta ensinar nossos filhos, né? Cadê a palavrinha mágica? O por favor, o obrigada. Pois é natural o gringo usar essas palavrinhas mágicas. Então, se eu, nesse primeiro pilar, já entender essas palavras, eu já não tô tão perdida, eu já não sou zero em inglês, sabe? E essa semana as alunas gravaram alguns vídeos aí para teacher falando um pouquinho de inglês e vários comentários tentando corrigir a pronúncia, uma palavrinha trocada que foi falada, e gente, eu volto e eu defendo as minhas alunas. Estão estudando há menos de um mês, estão treinando, estão falando pela primeira vez em menos de um mês. Você não precisa de perfeição, você precisa saber as palavras, as frases que vão te salvar. Certo? Então, esse é o nosso primeiro pilar. Não precisa saber muito, mas precisa frases que salvam, como essas. O nosso segundo pilar, estudar muito de uma vez só. Pronto. Sábado eu vou sentar a bunda na cadeira, vou ficar 2 horas lá. Vou estudar, vou assistir todas as aulas da teacher, vou fazer todas as tarefas e pronto. Vou falar inglês. Não, minha senhora. Um pouco todos os dias. As escolas hoje, eu digo isso porque eu já trabalhei em escola de idioma e talvez vocês já tenham passado aí por escolas de idiomas. O investimento da matrícula, o investimento da mensalidade, aí virou o semestre outro material e você vem lá 1 ou 2 vezes na semana. 1 ou 2 vezes na semana você acha que vai falar inglês. Você vai aprender inglês, vai aprender a escrever uma redação, vai se acostumar um pouquinho com a pronúncia, vai ouvir algum exercício. Nem todo o tempo você vai poder estar falando, porque você está lá aprendendo inglês e não falando inglês. Então, nós precisamos, nesse pilar 2 do inglês para elas, um pouco todos os dias. E um pouco todo dia que eu digo, meninas, são 15 minutos. 15 minutos eu fico parada na frente da escola até o portão abrir para pegar minhas crianças. Porque eu vou antes para pegar uma boa vaga. Principalmente se chove. Se chove, eu vou até antes para não molhar minhas crianças. 15 minutos. Fico ali dentro do carro, respondendo uma mensagem, ouvindo o áudio das minhas alunas. Nós trocamos áudios diários de prática, né? Fazendo uma correção ou outra ali. E é isso, gente. Nós temos 15 minutos todos os dias. Nós não temos 2 horas para ficar sentada absorvendo conteúdo. Isso não, tá? E o nosso terceiro pilar. Você precisa de um ambiente seguro. Mulher trava quando sente julgamento, vergonha e comparação. Me diga aí. Pode escrever no chat. É verdade ou não é? Que a gente precisa se sentir segura para realizar, para falar, para comprar. Eu, inclusive, preciso me sentir segura para comprar coisas, tá? Compramos uma máquina de secar roupa, porque aqui no sul, gente, você lava a roupa e ela fica azeda no varalzinho que não seca, por causa da umidade, por causa do frio. E eu precisei me sentir segura para comprar minha máquina de secar roupa. Porque assim, se eu comprasse, e se não desse certo? E se eu não tivesse dinheiro para pagar? Então eu precisei daquela segurança do meu marido sócio para dizer, vamos comprar a máquina de secar roupa. A gente precisa, é fundamental. A nossa família precisa, porque nossas roupas não secam. Eu preciso de um ambiente seguro.
Até para isso, nós sabemos disso. O inglês de mulher para mulher é o nosso ambiente seguro, sem julgamento, sem vergonha e sem comparação. Porque mesmo aquelas que já sabem um pouco de inglês, elas estão travadas. Elas sabem escrever, elas sabem ouvir, mas elas não sabem falar. E aquelas que chegaram zeradas no inglês, que não sabem pronunciar, que não sabem montar uma frase, não sabem conjugar verbo, esse é o nosso ambiente seguro de troca. Todas têm o mesmo propósito: destravar, falar, se comunicar, sentir confiança, sem julgamento. Então pega esses 3 pilares, mulher. Ó, vou voltar aqui. Primeiro, você não precisa saber muito, precisa de frases que salvam você e que deem tempo de você explicar o que você quer. Precisa um pouquinho todo dia e não 1 hora, 2 horas por dia. A gente não tem esse tempo, eu não sei a senhora aí, mas eu não tenho, tá? Não tenho 2 horas por dia para ficar estudando. Eu tenho um pouquinho todo dia. E o terceiro pilar, eu preciso de um ambiente seguro, que me dê vontade de, ai, agora é aula de conversação. Vamos lá, que agora hoje eu vou aprender alguma coisa. Eu tenho certeza que eu vou falar alguma coisa hoje em inglês. Esse é o ambiente seguro que eu tô oferecendo para você, mulher, tá? Prática diária, um grupo de apoio, com apoio e fala real. É isso que nós temos. Nós temos um grupo exclusivo só das meninas do curso. E todos os dias, a gente tem 3 vezes por semana aula de conversação. Aonde, minha senhora? Que você vai ver a sua teacher 3 vezes por semana para fazer aula de conversação, com o seu grupo exclusivo de mulheres com o mesmo propósito. Essa prática que nós temos todos os dias, ali, as 3 vezes na semana, ela se estende os 7 dias da semana, porque cada dia tem um desafio, um challenge, um desafio no teu grupo, né, para dizer: "Oi, aqui é a Cristina e hoje eu estudei inglês, eu tomei o café da manhã e depois eu fui para o meu trabalho. E você, Marcela?", sabe? A gente sempre tem uma conversa para fazer ali, porque todas estão andando no mesmo ritmo. E quando ela não consegue participar da aula de conversação um dia, a tecnologia deixa a gente gravada. Ela pode assistir na plataforma depois e fazer o desafio depois. O importante é que nós estamos conversando todos os dias em inglês. Tá entendendo? É prática todo dia, é fala de verdade. Não é a teacher fazendo você repetir cat, dog de um jeitinho infantilizado. Até mesmo sons não são passados para vocês de forma infantilizada. Você acha que você vai aprender o alfabeto cantando comigo? A, B, C, não, minha senhora. Esquece essa essa teoria, essa infantilização que foi feita. Existe um método que a teacher usa para ensinar sons e letras para você. Você está entendendo? Não, é real, é real. E olha só, se apresentar em inglês. Coloquei algumas frases aqui, me diz se vocês conseguiriam fazer essa apresentação, tá? Ó, I'm Christina, I'm from Rio Grande do Sul, I work with women, I make women speak English. Fiz uma breve apresentação minha. Você saberia? Me conta aqui no chat, saberia fazer uma apresentação assim? Para dizer o nome, de onde você é, com o que você trabalha, o que você faz. E em 4 frases, sairia já? Ou não? Não conseguiria montar essa apresentação. Ia me dar um taquicardia dentro aqui, um nervoso. Não ia conseguir, Liene. Não. Marcela, sim, ó. Dá para fazer uma apresentação breve em inglês? Quantas mulheres em ambientes de networking, por exemplo, networking quando você está conhecendo outras mulheres ou outras pessoas em geral, ou num ambiente de trabalho novo, que você tinha aquela oportunidade de dizer de onde você é, o que que você faz, responder uma pergunta, fazer outra pergunta e não saiu. Não saiu, porque eu fiquei com medo, eu travei. E se me perguntarem algo que eu não sei responder? Olha aí, I'm Marcela.
Tá vendo só? I have 2 kids. E aí eu vou pro lado pessoal. Falei um pouquinho da minha profissão. I have 2 kids. Eu tenho 2 filhos. Aí a pessoa vai perguntar: what are their names?" Ai, meu Deus, eu só entendi names. Pronto, você entendeu names. A pessoa quer saber o nome dos seus filhos. Sara e Pedro. Eu não preciso de uma conjugação perfeita. Os nomes dos meus filhos são. Em português você fala assim? Eu não falo assim em português. Se pergunta: como é que é o nome das tuas crianças?" Sara e Pedro. Eu vou direto, eu vou direto. O inglês é assim. É só um outro idioma, mas é a mesma sintonia. Olha só, I love martial arts. Uma coisa pessoal também. Eu amo artes marciais. I love martial arts. Se você diz algo que você ama, já embala uma conversa. Você já vai desenrolar um algo a mais ali nessa conversa, né? Olha só. Transformação. O que muda na vida dessas mulheres? Então, aqui nós vimos confiança, independência, presença, coragem, autoestima, comunicação e oportunidades. Peguei essas 7 palavras pensando nas alunas que já passaram pela minha vida, nesses 15 anos aí, nas que eu trouxe aqui para vocês hoje. A Mariana, a Chayane, a Letícia. Essas 7 palavras encaixam para elas. E eu tenho certeza que é o que vocês querem que encaixe na vida de vocês também. Escolhe uma aí, escreve para teacher. O que você está buscando de mudança com o inglês? Tudo que precisa na vida, Eliane, bora. Pega os 7, põe na bolsa, eu boto no sovaco e levo embora, tá? Que é esse que a gente vai usar. Mas o que vocês estão procurando? Que de mudança? Você está querendo coragem? Oportunidade? Olha, Angélica, confiança. Exatamente, eu quero confiar. Confiar que eu sei. Eu quero deitar na cama no fim do dia satisfeita, assim, ai, consegui, né? Marcela, independência. É isso aí. 2026, a gente não quer depender de mais ninguém. A gente não quer ficar esperando alguém vir resolver pra gente as coisas. Vai me dizer que aí em casa vocês esperam o marido, o filho, a amiga, a mãe vir resolver as coisas. Não. Sobe na escadinha e resolve. Do teu jeito, dá teus pulos, né? Sobrevivência. Essa é forte, hein, Érica? Sobrevivência, que você acorda em inglês, você almoça em inglês, você vai dormir em inglês. A tua vida tá em inglês aí do teu lado. É o melhor ambiente para te ter essa prática, né? Todos os itens. Vamos ensacar eles então aí, ó. Guarda bem esses 7 nomes. A gente, daqui a pouquinho você me conta, tá? Então, meninas, o que vocês viram até aqui não foi mágica. Por que que não foi mágica? Porque as mulheres que passaram pelo inglês de mulher para mulher, as alunas, elas não tomaram um chazinho mágico e I'm speaking English, that's magic. Não. O que que elas fizeram? Todo dia? Método, direção, prática, constância e coragem. Eu gosto muito essa mentezinha fortinha ali, ó, porque ela remete o que todas nós somos, extremamente fortes, capazes, mas que precisamos de uma direção para sentir confiança, para sentir que a gente está num ambiente certo, correto, justo, com mulheres da nossa vibe, da nossa sintonia, do bem, que estão procurando isso. A constância é aquilo que a gente bate na tecla todo dia. Ai, teacher, amanhã eu não vou conseguir entrar na aula de conversação porque eu tenho um negócio no trabalho. Ai, hoje eu não consigo entrar porque meu filho tá doente. Tá bom, vai ficar gravado. Depois você assiste e manda o seu áudio pra gente. Essa é a constância, né? Durante essa semana vocês verão aí nas redes da Teacher ali um pouquinho dessas alunas que estão passando no inglês de mulher para mulher e elas estão tendo muita coragem de meter a cara e falar inglês um pouquinho no vídeo, né? É muita coragem. E o inglês de mulher para mulher, agora eu quero te contar um pouquinho desse nosso programa. Por que que ele é especial? Em primeiro lugar,
12 meses para mulheres que querem destravar o inglês da vida real. Não é o inglês fantasioso, cat, dog, the book is on the table. É o inglês de verdade. Aquele que a gente vive todo dia com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos desafios pessoais. Ele não busca a perfeição, ele não tem frescura e ele não tem enrolação. Assim como nossa aula. É sem enrolação, a gente vai direto ao ponto. A gente busca expressar aquilo que a gente realmente está sentindo. Perguntas que fazem você realmente entregar aquilo que você está sentindo naquele momento. Sem frescura e sem enrolação. E o que você recebe no nosso inglês de mulher para mulher? Olha só, 8 módulos completos. Quero deixar um parênteses aqui, que estão 8 módulos, mas já peço a palavra aqui para a assessoria que está me assistindo, que eu tenho certeza, que vai passar tranquilo de 8 módulos. Por quê? Nós encerramos o primeiro módulo agora e já estamos com 24, 25 conteúdos lá na plataforma. Então, minhas queridas, vai passar tranquilo de 8 módulos. Porque a cada aula que a gente faz, a cada troca ali com as mulheres no nosso grupo, a gente percebe, isso aqui dá aula, isso aqui é um conteúdo que elas sentem falta, isso aqui é uma prática importante na vida delas. E aí vai crescendo. Então, deixa esses 8 módulos completos a mais, certo? Aulas rápidas. A teacher monta aulas estourando 15 minutos. As aulas que você vai encontrar na plataforma, que estão na Hotmart, não passam de 15 minutos. É o tempo que você tem, tá? Exercícios, toda aula vai ter o exercício prático, nosso foco é conversação, então você sempre vai ter algo para falar em inglês, prática oral, né? O grupo diário no WhatsApp, então assim que você matricular no curso, aula zero ali, o primeiro link para você clicar já te leva para o grupo exclusivo de WhatsApp com as mulheres que estão nessa turma. Então você já vai estar dentro da sua turma, né? E vai ter esse acesso por 1 ano. Então a gente começa agora e temos aí 12 meses para esse destrave e já está agendado aí, inclusive, o nosso intercâmbio no fim dos 12 meses. Que a gente vai juntar essa mulherada e vai fazer o intercâmbio para a gente curtir todo esse inglês que a gente vai desenrolar e toda essa troca que a gente vai tendo durante esse ano, tá? Tem presente, fica aí que tem um presentão que eu guardei para essa finaleira, guardei para vocês aí, ó. De novo, não adianta 2 horas no sábado e ficar muda o resto da semana. Não adianta ouvir aulas, assistir séries, ouvir música e não falar. O mesmo tempo, pega essa, mulher. O mesmo tempo que você usou para ouvir e ler inglês é o mesmo tempo que você precisa falando. Exatamente. Se você não fala, ficou tudo aqui. Nós temos uma aluna, a Glenda. Glenda, fantástica de inglês. Estudou inglês a vida inteira, mas não falou. Nunca falou. E agora é o momento que ela tá destravando, ela tá usando tudo aquilo que ela já aprendeu na fala. E agora ela tá sentindo que ela pode contar todos os causos dela em inglês, que ela já sabe, né? Então, olha só, antes de eu te entregar o presentão que eu guardei, deixa eu te mostrar um pouquinho os nossos módulos, é bem breve, tá? Primeiro módulo, você vai ter o destrave do inglês. O inglês sem medo. Nós vamos focar naquela vergonha, no perfeccionismo, na trava emocional. De novo, nós não estamos buscando conteúdo nesse momento do primeiro módulo. Nós estamos no destrave emocional, aquela trava que bloqueou a gente lá atrás, tá? Aulas que você não precisa estar pronta, o inglês não vem da perfeição, mulher inteligente trava mais, a gente falou isso no início da nossa master, né? Como parar de fugir da fala, ficar desviando dos gringos ou de quem fala mais que eu, do que eu penso que fala mais que eu. O erro não te diminui e sua primeira conversa em inglês.
vai ter primeira conversa em inglês. Na verdade, desde a primeira aula tem a primeira conversa em inglês. No módulo 2, olha só, sobrevivência real, o inglês que resolve. E aqui a gente começa a acrescentar um pouquinho mais de estudo de sons, de pronúncia, para te afinar, para você falar mais tranquilamente. No terceiro módulo, casa, rotina e vida real. Você sabe falar aí os cômodos, os equipamentos, se uma coisa da casa quebra, para quem que eu ligo, como é que eu peço? Para o encanador vir aqui na minha casa porque o negócio quebrou. Vida real, rotina. No quarto módulo, o inglês da mulher forte. Vamos quebrar esse mito aí também e mostrar que a gente é forte mesmo e a gente ainda fala inglês. Módulo 5, o inglês da mulher que fatura, a mulher que trabalha, que quer viajar para o exterior, levar sua família, que tem conta para pagar, mas que quer aumentar de cargo lá na empresa, como, por onde, né? O que, que ela precisa saber. No módulo 6, conversação com confiança. Nesse módulo 6, a gente já vai estar 100% em inglês durante as aulas. Pouquíssimo português vai ser necessário. Módulo 7 entra o Pancadas do Inglês, que é o meu preferido. Se você fuçar lá nas redes da Teacher, você vai ver o Pancadas do Inglês. É quando a Teacher usa de verdades sem filtros e sem frescura para falar sobre o inglês. É divertido, você vai gostar. E o módulo 8, a mentalidade e a constância, o que faz a gente não parar nunca de falar, querer falar cada vez mais. E claro, os nossos bônus especiais, as masters que ficam salvas na plataforma, as lives, se você perdeu, toda semana a gente tem live, elas ficam já na plataforma para você assistir também. Direcionamento do inglês semanal. Então, toda semana a gente vai estar em contato aí. E aí, o presentão? Vamos pro presentão, né? Você esperou até agora, 20h58, para receber esse presentão. Pega essa. É a oportunidade especial que nós preparamos para vocês, meninas que estão aqui na Masterclass, hoje, nesse dia 13 de julho, que vieram até aqui com esse propósito de buscar um diferencial, um inglês fora daquele tradicional que você já está acostumada a ver por aí, que é o de mulher para mulher. O nosso curso especial, que está a 1997 nas plataformas, hoje tem oportunidade exclusiva para as meninas que estão aqui, à vista, 997 ou 12 vezes de R$ 103 pela plataforma da Hotmart. E é hoje para as meninas que estão aqui, somente para quem está participando da nossa Masterclass. Pós, ele volta a ser um 997. Essa oportunidade a gente preparou exclusivamente para vocês e ainda as primeiras 5 mulheres que realizarem a matrícula aí com a Teacher vão ganhar o Fala Comigo, um encontro individual com a Teacher, que vai mostrar aí para vocês detalhadamente o inglês que você tem, aonde você quer chegar, como que a Teacher pode te auxiliar. Vai ser esse bate-bola aí com a Teacher para as 5 primeiras, tá? E de novo, meninas, você não precisa estar pronta para começar, você precisa decidir. Decidir que quer começar, que quer parar de fugir, parar de pedir arrego e clicar no link. Você vai receber o acesso imediato, tá? Vai já entrar para o nosso grupo exclusivo e começar a destravar. E assim que você entrar lá na plataforma, já vai ter esse acesso e já vai ter lá os 25 conteúdos para você assistir. Você já vai poder dar uma bisoiadinha nas aulas de conversação que estão lá. E de novo, são 3 vezes na semana de conversação, meninas. Em nenhuma escola aí desse mundão afora você vai conseguir encontrar 3 vezes de conversação, eu te garanto, tá? Eu quero deixar aqui para vocês, então, meninas, o nosso link especial só para as meninas que participaram da Masterclass. Eu vou deixar aqui no chat, tá? E também vou disponibilizar no nosso grupo ali da Masterclass exclusiva. Tô colocando ali para vocês agora e fica esse convite especial, meninas. Participem do nosso Inglês de Mulher. Foi feito com muito carinho, pensado
no inglês de verdade, aquele inglês real, que não tem firula, mas que precisa se comunicar, certo? Eu vou esperá-las para que vocês possam participar, entrar nessa nossa turma e muita conversação. É isso que a gente quer, tá certo, meninas? Agradeço todas pela participação aqui na masterclass. Fica aí o nosso convite e tô aguardando aí as 5 primeiras para receber esse presentão aí, um a um com a teacher. Nós vamos fazer o agendamento, para ter esse contato, tá certo, meninas? Um beijo grande, beijo Érica, Eliene, Angélica, Marcela, olha, todo mundo que participou aqui, que legal, tá? Um beijão, meninas, e ó, tô esperando vocês, certo? Bye, bye.